Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira e a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Qual o ensinamento dele para nós, né? Qual a mudança que ele quer que a gente faça na nossa vida, né? Para agradar o seu coração. Vamos lá. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. Continuamos no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo do 29 ao 39. Ser livre para servir. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e quando o encontraram disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente percebe que o evangelho é um evangelho pequeno, né? Um evangelhozinho que a gente olha, a gente procura algo, para quem não entende, procura algo nesse evangelho para tirar para a vida, né? E não vai encontrar. Por quê? Simplesmente a gente vê aqui a cura da sogra de Pedro. Mas é justamente, né, nessa cura que Jesus realizou que a gente vai tirar algo para a nossa vida, né? A palavra diz que Pedro tinha uma sogra, né? E a sogra de Pedro estava enferma, estava doente, né? E aí pediram que ele intercedesse, que ele colocasse a mão sobre ela e a curasse. E a palavra diz que ele mandou que ela se levantasse e ela se levantou e a febre daquela mulher cessou. Ou seja, ele curou ela. Mas a gente observa aqui uma coisa, né? Automaticamente, quando a sogra de Pedro ela é curada, a gente percebe uma atitude dela. Ela levanta daquele leito e vai servi-lo, né? É justamente isso que a gente vai tirar de ensinamento para a nossa vida hoje. O servir a Deus, né? Muitas vezes a gente precisa de Jesus, da sua intervenção na nossa vida, né? Numa doença, numa cura, num milagre, seja lá no que for. A gente consegue até ter isso de Deus, mas a gente não serve. Muitas vezes a gente não volta para servi-lo. Muitas vezes a gente se retira da sua presença depois que consegue aquele algo. A palavra diz que a sogra de Pedro estava precisando do auxílio de Jesus.
né? A sogra dele estava doente, estava enferma, estava com febre, né? E Jesus foi lá e curou. E a gente percebe a atitude dessa mulher. Hoje a gente traz para a nossa vida, né? Tanto o reconhecimento de que muitas vezes a gente se afasta de Jesus quando a gente quando a gente recebe alguma coisa, né? Geralmente é assim, precisamos de alguma coisa. Vamos à igreja em busca de alguma coisa, né? Em busca de um milagre, de um trabalho que a gente quer realizar. A gente tá desempregado, quer um trabalho. Muitas vezes a gente tá doente, quer a cura dessa doença, né? Muitas vezes a gente pede algo a Deus que a gente almeja no nosso coração e a gente só vê uma solução: sair muitas vezes da nossa zona de conforto, irmos à igreja, pedir, fazer novena para as pessoas que têm esse costume. Vamos fazer novena, vamos orar, vamos fazer jejum, vamos fazer isso até que a gente consiga isso aqui. E aí chega um momento, né, diante de tanta fidelidade a Deus, de deixar tantas práticas erradas para trás para conseguir aquele objetivo, que a gente consegue, Jesus nos dá, nos concede, né? Porque quanto mais você obedece, quanto mais você sai da sua zona de conforto do pecado para fazer a vontade de Deus, você consegue as coisas mais fáceis para a sua vida, né? Você consegue eliminar doenças da sua vida, enfermidades físicas, né? Porque quanto mais a gente obedece, mais auxílio de Deus a gente tem. E aí o que é que acontece? A gente faz novena, a gente faz jejum, a gente faz tudo, né? Tudo que está ao nosso alcance, se relacionando em questão espiritual, a gente faz para conseguir aquilo ali. E um dia a gente consegue. Mas será que é porque Jesus não nos conhece? Será que ele não sabe que a gente vai conseguir e vai se desviar? Né? Ele sabe, mas ele nos dá. Ele nos dá. E muitas vezes a gente se desvia. Muitas vezes eu consigo aquele emprego. Eu não preciso mais ir à igreja. Eu não preciso mais estar fazendo novena. Eu não preciso mais estar fazendo jejum. Para quê? Se eu já consegui, né? E não é bem assim. A sogra de Pedro, ela hoje vem nos ensinar isso. Quando a gente recebe aquele milagre, aquela graça, aquele emprego, aquela cura de alguma enfermidade física que a gente possa ter em cima de nós, aí é que a gente tem que levantar e ir servir. E ir servir, né? Aqui a sogra de Pedro levantou e vamos se dizer que ela foi fazer um cafezinho para Jesus, ela foi fazer ali a janta, dependendo da hora, o almoço para Jesus. Ela foi servir, serviço, né? Mas trazendo para a nossa vida, né? É a gente continuar da forma que a gente começou. Ou seja, quando eu estava doente, quando eu estava enferma, eu tracei um plano de vida espiritual para mim. Eu vou viver hoje aqui, ó, aos teus pés, Senhor. Vou viver aqui, vou tirar as práticas erradas da minha vida, vou fazer jejum, fazer penitência, eu vou à missa todos os domingos, muita gente vai até todos os dias, né? Fica aquela pessoa fervorosa, né? Mas aí quando consegue, por aqui é mais perto. Eu não vou mais, nem todos os dias e nem aos domingos, porque eu não tenho tempo, Senhor. O emprego que o Senhor me deu não me dá tempo, né? De ir à igreja. Fazer o que na igreja? Eu te adoro aqui dentro do meu coração, dentro da minha casa, né? E a gente sabe que não é bem assim. Se não fosse para não irmos à igreja, Jesus não teria fundado a igreja. Não existiria igreja. Né? Não existiria. Então, não quero mais saber das coisas de Deus. E hoje a gente leva para a nossa vida isso aí, esse ensinamento da sogra de Pedro. Ela estava enferma, ela precisava do auxílio de Jesus e ela conseguiu.
Ela conseguiu. E automaticamente é como se ela dissesse assim, gratidão a ti por ter tirado essa enfermidade de mim, essa febre, essa dor de cabeça, seja lá o que for. Eu estou aqui para te servir. Nós precisamos estar sempre abertos a servir a Jesus, não é? A fazer a sua vontade. Ah, mas eu não tenho dom de trabalhar em igreja. Não quero trabalhar em igreja. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu sou casada, eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? Não é exatamente em trabalhar em igreja, em ter um compromisso, em assumir um dom ali dentro da igreja. Não. Quando a palavra vem falar nesse serviço que a sogra de Pedro serviu, em gratidão, a gente pode começar pelos nossos pecados, começar a analisar o que a gente anda fazendo de errado, que desagrada o coração de Deus e passar a fazer o certo. Mesmo que isso nos custe muita coisa, né? Porque não é fácil a gente sair de um pecado que a gente está acostumado a praticar, né? Os pecados, eles são bons na visão humana desses olhinhos aqui. Os pecados são coisas boas. É difícil vir um pecado que não dê prazer, né? Se você cai no pecado das drogas, você vê que as drogas, ela dá o prazer ali. Momentâneo, mas ela dá. É momentâneo, mas ela dá. É de momento, mas ela dá, né? A bebida, a mesma coisa. O alcoolismo, a mesma coisa, né? Enquanto você tá ali alcoolizado, né? Você está delirando ali, você esquece problemas, você esquece tudo. Não deixa de ser uma coisa boa para quem está com problema aqui na cabeça. É por isso que muitos homens, hoje em dia até mulheres, né? Afoga a cara na cachaça para esquecer um problema, para esquecer um amor, para esquecer essas coisas. Mas depois que o camarada volta a si, tudo volta de novo dentro dele. O vazio, a saudade, seja lá o que for. A bebida, ela não resolve o problema, né? Aí a gente vai para as drogas, é a mesma coisa. Tô com um problema bem aqui, vou puxar um baseado ali, vou puxar um crack aqui. Você fica loucão naquele momento, mas depois você vê o estrago que a droga fez na sua vida, né? Então o pecado, é difícil ele não vir com prazer, né? O sexo desregrado, né? A prostituição, o adultério, a fornicação são coisas boas. O adultério traz aquela adrenalina do outro não saber, de ninguém saber, e fica aquela coisa, né? A paixão reinando, tomando conta de tudo. Mas é tão provado que quando é descoberto, esfria tudo. É assim? Então o pecado, ele é bom. Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto para viver a palavra de Deus. É por isso que muita gente não quer saber da palavra de Deus. Muita gente não quer saber disso. Porque sabe que aqui existem regras que Jesus vai exigir que a gente ande num caminho certo para que a gente possa encontrar o reino do céu. Ah, quer viver comigo? Não pense que foi o meu sangue ali todo derramado que eu sofri por vocês, para dar salvação a vocês, e vai ser somente isso, tá de boa não. Vocês têm uma caminhada aí na terra a fazer para poder ganhar essa vida eterna, ainda tem mais essa. Porque se não fosse por isso, não existiria mandamentos. Ensinamentos de mandamentos, não existiria. Para quê? Né? Se Jesus já morreu na cruz, perdeu todo o seu sangue, né, para conseguir a nossa salvação, ou seja, ele morreu pelos pecados que foram praticados, pelos pecados que a gente praticou, por aqueles que a gente ainda vai praticar. Todos estão pagos na cruz de Jesus, né? Mas veio, Deus deixou esses mandamentos aqui para que a gente possa usar eles, caminhar com eles, né? Fazer uma escolha entre o bem e o mal. Eu quero a vida eterna, eu vou ter que refazer toda a minha vida, tudo aquilo, todos os meus atos errados, eu tenho que
transferir isso para as coisas que Jesus quer, né? Aos poucos, devagar, mas fazendo, caminhando, caindo aqui, levantando acolá, né? Mas nunca ficar caído. Eu caí no pecado do adultério, eu caí no pecado da fornicação, eu caí em qualquer tipo de pecado. Eu estava tão firme na igreja, né? Você pode pensar, eu estava tão firme, mas aí eu caí. E agora, Senhor? Né? Como voltar? Não tem mais como voltar. Foram tempos de purificação, tempos de entrega, mas eu fui fraca. Não tem como voltar. Não tem como você pensar dessa forma. Que Jesus, todos os dias, Ele nos dá uma folha em branco para que a gente possa deixar o que fez de errado ontem e refazer no caminho certo, né? Ele nos dá a oportunidade da gente refletir a palavra de Deus, da gente querer no coração. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente vai estar aí, né? Lutando. Caiu. Eu caí, Senhor. Eu caí porque eu sou fraca. O Senhor sabe que eu sou fraca na carne. Eu caí por algum deslize, mas eu não quero ficar aqui. Você pode até permanecer um tempo ali, naquele pecado, sem força de sair dele, mas eu não quero. Você tem a oportunidade de dizer, eu não quero permanecer nesse pecado. Eu quero me levantar, eu quero voltar a ser o que eu era. E pronto. E vai acontecer de você levantar e de você se sair dessa situação. Por quê? Porque você crê em Deus. Você fez um voto a caminhar com Ele, né? Então, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, eu caí, mas eu vou levantar. Então, o pecado, ele vai estar sempre presente na nossa vida. Sempre presente, até o último suspiro. O pecado, ele nos persegue, né? Principalmente do julgamento, que é um pecado que vem do pensamento. Muitas vezes você olha, você já está julgando a pessoa, né? Você olha, você já está julgando. Muitas vezes, quem nunca, né? Tá lá no comércio, seja lá onde for, de repente você tá lá, ali para uma pessoa ali, um mendigo, uma pessoa que de rua, em situação de rua, e você já pensa que é um ladrão, né? Você já pensa que é um ladrão, você já pensa que vai dar um bote ali no teu celular, na tua bolsa. Julgou. Muitas vezes a pessoa tá só ali querendo pedir alguma coisa, né? Mas a gente julga, o pensamento do julgamento. Então, o pecado, ele vai sempre existir na nossa vida. Então, quando a gente retira, vai retirando aos poucos, Jesus vai nos dando favores. Ele vai escutando os nossos clamores, os nossos desejos do nosso coração. As doenças físicas, elas cessam, elas não chegam a você. Então, tudo o que acontece é culpa nossa mesmo. É a gente que procura através do pecado. Então, as dores, as tribulações, os desempregos, as doenças, tudo é sobre eu e ele. É eu que procuro essas coisas para minha vida. Mas aí, a partir do momento que eu começo a deixar para trás, começo a viver uma vida certa, a querer, né, fazer uma reflexão, entender a palavra de Deus, querer fazer a vontade dele, as coisas começam a acontecer na minha vida. Aí, um dia, aconteceu. Eita, que aquele milagre aconteceu. Eita, que aquele emprego que tanto eu queria, aquela faculdade que eu tanto queria conseguir, né? E aí eu deixo de caminhar com Jesus. E a sogra de Pedro, ela nos traz essa gratidão. Automaticamente, quando ela é curada, ela levanta e vai servi-lo. Muito pelo contrário de muito de nós, que quando a gente consegue o milagre, a gente consegue a graça, a gente desvia, vai para outro lugar. Muitas vezes a gente está muito focado, demora anos. Mas o nosso único objetivo é conseguir aquilo ali. Depois que a gente consegue, a gente, por aqui. Ah, Senhor, tem um tempo não. Aquele emprego que eu pedi tanto, Senhor, tá gastando todo o meu tempo. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de orar. Eu chego cansada, eu caio lá, bufo, caiu.
É desse jeito, né? E Jesus fica olhando. Cadê a gratidão? Cadê o caminhar que tu tava muito antes de eu te dar a graça, né? E a sogra de Pedro, ela hoje vem nos ensinar isso, a levantarmos da nossa doença e ir automaticamente servir a Deus dessa forma. O servir a Deus não é só entrar numa igreja, fazer parte de algum ministério da igreja, não. O servir a Deus, a gente também serve a Deus com o nosso testemunho de vida, com a nossa mudança de vida. A Senhora era uma pessoa assim, ó, arrogante, prepotente, não sabia perdoar, não sabia pedir perdão, né? E agora eu estou conseguindo. Em gratidão a ti, em gratidão às coisas que o Senhor faz por mim, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, né? Então hoje eu quero saber perdoar, eu quero saber pedir perdão, que não é o fim do mundo, né? Perdoar, pedir perdão, deixar de ser arrogante, de achar que eu sou o maioral, só eu sei, né? Não, só eu sei disso aqui. Dentro de uma confusão, de uma briga, só eu estou certo, né? Ou então se vitimiza, né? Muitas vezes a gente se vitimiza. Nossa, fulano me magoou. Ah, como fulano me magoou, eu não perdoo nunca. E muitas vezes a gente também magoou fulano. Mas a gente não vê. Geralmente a gente não vê o que a gente faz. A gente vê o que fazem com a gente, né? Então eu queria tanto ser uma pessoa diferente, ó. Queria, Senhor, que o Senhor me tocasse a ser diferente. E aí um dia acontece o milagre de você ser uma pessoa diferente, né? Mas quando acontece de receber o tal milagre que a gente espera, a gente dá no pé e não quer saber. E a sogra de Pedro, ela fez diferente. A sogra de Pedro levantou e foi servir Jesus. Ah, Senhor, eu tenho uma gratidão. Vamos pensar que ela falou assim: ah, Senhor, eu tenho uma gratidão tão grande, porque eu estava aqui enferma, doente, e o Senhor me curou. A partir de hoje eu estou aqui, ó, para te servir, fazer a tua vontade, o que o Senhor quiser da minha vida. Eu vou me esforçar para entender a palavra de Deus, para poder viver, né? Não vou prometer que vou fazer 100%, mas eu acho que 5%, 10%, 15%, aos pouquinhos eu vou conseguir fazer o que o Senhor quer, né? Então, é isso. Então hoje a gente vai levar isso para a vida, para o nosso ensinamento. Esse exemplo de mulher que foi a sogra de Pedro, né? Cada um de nós temos as nossas enfermidades, a gente tem os nossos desejos, os nossos sonhos dentro do nosso coração, que todos os dias a gente pede aquela cura de uma doença. Enfim, dentro da realidade de cada um tem a sua, né? Mas a gente precisa entender isso, que não é porque a gente recebeu que a gente vai sair do nosso caminho que a gente traçou com tanta dificuldade, porque não tem coisa mais difícil na vida do que caminhar com Jesus, não tem. É muito difícil, é um degrau cada dia que você sobe, mas também é muito fácil você despencar lá de cima, depois que você sobe todos os degraus que você está lá em cima, não é que você já conseguiu entender a palavra de Deus, que você já conseguiu vivenciar o que Ele quer dentro dos seus mandamentos. Para você despencar lá de cima, para você deixar de lado tudo o que você conquistou durante praticamente uma vida, é ligeiro demais, né? Você abre uma brecha, o inimigo te derruba de lá, e para tu subir de novo, a dificuldade é grande, né? Porque a palavra diz que o inimigo, quando ele vai e que ele volta e encontra o território limpo, ele vem e traz mais 7 demônios com ele, né? Para reforçar, para que aquela pessoa ela não se levante de onde ela caiu, né? Então a gente hoje precisa seguir esse exemplo aqui da sogra de Pedro. Pedir a cura, né? Fazer por onde receber essa cura e depois continuar servindo, continuar vivendo da forma que era, quando não tinha conseguido ainda o milagre.
Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.